De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres brasileiras somam uma população de aproximadamente 86 milhões e meio de pessoas. Só em Santo André residem 335.516 mulheres. Além da violência urbana, muitas sofrem com a violência familiar. O repórter Sérgio Correia acompanhou um caso de violência doméstica que durou 15 anos. Vamos acompanhar? Na região do Grande ABC, as mulheres representam 51,4% da população contra 48,6% de homens. Entre os 7 municípios que compõem a região, a cidade de Santo André é que apresenta o maior número de mulheres. Elas são 51,7% dos moradores e os homens somam 48,3%. A diferença entre a população feminina de Santo André e a população masculina é de 21 mil mulheres a mais com relação ao número total de homens. Essa proporção vem aumentando nos últimos anos. Em 1980, a porcentagem da população feminina em Santo André era de 50,4%. Em 91, este número subiu para 50,7% e em 2000 atingiu 51,7%. Apesar do crescimento ter sido discreto, o número de mulheres aqui no município tem sido superior ao número de homens. Mas se o número de mulheres vem aumentando a cada ano, os problemas também aparecem num crescente. É o caso da violência. Vítimas não somente da violência urbana, as mulheres aumentam as estatísticas da violência familiar. Esse foi o caso de Dona Maria. Nascida na cidade de Jurema, em Pernambuco, ela tinha uma vida feliz na casa do pai quando solteira. Aos 21 anos, se casou e teve 8 filhos. Mas o grande sofrimento começou um mês depois do nascimento da primeira filha do casal. Ele pegava uma peixeira, faca, assim, e ficava me furando devagarinho, assim. Eu descobri qual era o homem que eu estava traindo. Era surras violentas, era sempre batendo na minha cabeça e sempre batendo com a minha cabeça na parede, era tapa na cara, tapa no ouvido, chutava muito na minha cabeça. Quer dizer, era uma pessoa bastante violenta. Violenta, ele chegou a bater na mãe dele. Ameaçava a senhora de morte? Ameaçava. Ameaçava porque quando eu dizia que ia denunciar, ele dizia, se você denunciar de mim, quando você voltar, morre. Porque eu não vou ficar preso. E no dia que eu for solto, você morre. Ele batia na senhora na frente das crianças? As crianças se criou vendo, porque a primeira surra que ele me bateu, a neném gritava, que era a Marta. Um mesinho, ela gritava. Parecia que ela estava sentindo a dor. O principal motivo das surras era os ciúmes. O ex-marido tinha ciúmes das amigas, das vizinhas e até mesmo da própria família. Me deu uma surra porque eu falei bom dia com o irmão dele, que ele era de mal, lá em Pernambuco. E ele me bateu com eu não sei se vocês aqui conhecem, aquele freio que vai na cara do cavalo. E daquela vez eu fiquei uma semana sem poder levantar da cama. Como é que foi a última surra que a senhora falou, não, agora eu tenho que dar um basta em tudo isso? Ele com ciúme do irmão dele de 14 anos, criança que eu já tinha dado banho quando era neném, porque a mãe tinha morrido. E o menino veio do norte e como eu lavei a roupa do menino, ele achou que eu estava já querendo namorar com o menino. A hora que ele tentou me matar enforcada, ele apertava e soltava. Quando ele via que eu estava já morrendo, ele soltava. Já morrendo, ele soltava. Ele começou a me bater, era 1h da manhã, que as meninas olhou no relógio, e ele parou, era 5h da manhã. Quando eu cheguei na polícia de Diadema, eles disseram que não era com eles, era com o pronto-socorro. Eu saí andando de 4 pés de lá da polícia e me arrastando pela rua até chegar no pronto-socorro. Era 6h da manhã. Aí me puseram na maca e cuidaram de mim. Dali me levaram para São Bernardo do Campo, para o controle da polícia militar. E quando chegou lá, o coronel que comandava perguntou, isso foi um atropelamento? Aí eles falaram, não, foi uma surra do marido. Aí eu vi bem quando ele falou, eu estou com 37 anos de polícia, eu nunca vi uma surra dessa.
Puxa vida, Maria Ferreira Salles, a personagem ouvida pelo Sérgio Corrêa. Léa, esse depoimento é um depoimento forte. Bastante forte. É regra geral? É isso que acontece ainda? Ou realmente é um caso realmente fora do dia a dia? Com certeza ele é bastante real, né? A gente recebe E comum, assim, são muitos casos? Muitos casos, e chegam no dia a dia nosso, mulheres bastante machucadas, de todos os níveis de ferimento possível. Quando você pensa que você já viu tudo, você não viu nada. E diante de um caso desse, Jane, como é que vocês procedem? O que falar para Maria? Vem, Maria. E ela veio, né? Quando ela vem, a gente precisa muito trabalhar a autoestima dela. E quando eu digo autoestima, a gente trabalha também muito assim, a cidadania. A consciência de que ela é uma cidadã e tem direitos. E direito ao respeito, direito à justiça. Né? Quando a gente encaminha para a delegacia, a gente pede, não que necessariamente que ela se separe, mas que ela possa se fazer cidadã e que ela continue cidadã, mesmo sendo casada. Uti, você vê, a gente até anteriormente citou o Lourenço de Aféria, que defende sempre a história de vida das pessoas humildes e que ficam no anonimato. A história da Dona Maria é impressionante. Parabéns primeiro pelo registro. E você não acha que a nossa imprensa está ficando muito assim, oficial, muito... sem a emoção dos tempos em que o Lourenço de Aféria tinha uma coluna diária na Folha de São Paulo, por exemplo? Olha, alguns programas. Na verdade, é preciso saber selecionar canais e selecionar programas, né? Nós temos algumas coisas que são feitas em encomenda, são descartáveis, e temos programas mais profundos, como esse aqui, por exemplo, que está discutindo uma questão tão importante. Quando você coloca no ar a Dona Maria, colocando esse histórico, as moçoilas casadoiras que estão assistindo ao programa, então ela vai pensar, bom, a Dona Maria esperou 15 anos para dar um basta. Então, na primeira vez que o camarada levantar o braço, ela vai falar, opa, porque parada aí, tem uma lei chamada Maria da Penha, que eu ouvi dizendo lá no programa do Ademir Médici, você está entendendo? Então, é preciso, ainda tem, graças a Deus, programas que mostrem isso, porque é preciso se registrar que também essa violência não é praticada só pelo marido. Há cerca de um ano, eu acompanhei um caso de uma irmã, que ela foi espancada pelo irmão, e ela foi à delegacia e aí o irmão foi chamado. Só que o irmão tinha aquela cara de frade franciscano e tapeou todo mundo na delegacia. E ela ficou muito frustrada com isso. Então, a sociedade, ela precisa também ter olhos bem abertos para essa coisa velada, né? Porque muitas vezes essa violência ela vem de uma forma velada. E não pode acontecer. Mulheres, olha, não pode, sabe? E tem uma outra coisa também, que a Dona Maria está dando lições aqui para mulheres vítimas de violência. Ela disse, ele bateu na própria mãe. Gente, ninguém piora ou melhora depois que casa. Aliás, pode piorar, você está entendendo? Então, se ele já batia na mãe, não precisava nem bater, se ele já era grosseiro com a mãe, já fala, vou me juntar com esse rapaz, sabe? Então, tem umas coisas que todo mundo dá pistas, né? Todo mundo dá pistas. Eu estou casada há 24 anos, meu marido nunca nem gritou comigo, tá entendendo? E é um homem normal, não é santo, é um homem normal. Né? Perfeito. Esse programa é dedicado a Maria que falou e a Maria que está nos ouvindo e a Maria de uma forma geral. Vem Maria, Maria da Penha. Quem é Maria da Penha? No próximo bloco a gente vai contar essa história para vocês. Até já.